Já descansou? Agora eu preciso da sua concentração total. Vamos lá. A gente viu então no bloco anterior que o princípio a gente já teve a imperatividade e a gente já teve a proteção, que dividiu em norma mais benéfica, condição mais benéfica e indúbio promísero. E eu quero te contar um caso para você não esquecer dessa condição mais benéfica, da norma mais benéfica e também do indúbio promísero. Imagine o seguinte, o seu empregador te contratou e no final do ano ele te dá uma cesta básica. Aí na cesta básica tinha peru, tinha doce de pêssego, caixa de bombom, panetone e te entregou a cesta básica. No outro ano, no Natal, também ele te deu uma cesta básica com peru, pêssego, panetone, passas e mais uma série de coisas. O que vai acontecer no terceiro ano? Você vai esperar a cesta básica, concorda comigo? E o empregador vai poder retirar? Por que ele poderia retirar? Não, ele não pode retirar. Ele não pode porque ele foi te dando uma condição mais benéfica e você foi acostumando a ganhar aquela cesta básica. Então, quando isso cria uma habitualidade, é um costume, é uma condição mais benéfica, por força de costume, mas ele não pode retirar. A mesma coisa, se o seu empregador, no seu contrato de trabalho, fala que você trabalhará de segunda a sábado, sempre de segunda a sábado, mas todo sábado ele fala que você não precisa ir. Ah, não precisa vir não, pode descansar, pode encontrar com os amigos, pode estudar direito do trabalho. E ele te deixa livre no sábado. E você começa a trabalhar de segunda a sexta. E vai passando uma semana, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 2 anos. E você nunca trabalhou no sábado, porque ele sempre falou que não precisava, que você podia estudar. Depois ele pode te exigir a trabalhar no sábado? Não. Por quê? Porque apesar de estar lá no contrato de trabalho, ele foi te dando uma condição mais benéfica. Então, no momento em que ele vai te dando uma condição mais benéfica, condição mais benéfica, condição mais benéfica, depois ele não pode retirar esse direito, porque ele não pode piorar a sua condição. Então, mesmo no contrato estando escrito uma coisa, na realidade acontecendo outra, sim, porque veremos daqui para frente um outro princípio que vai falar disso, que não importa o que está escrito no documento, o que importa é o que acontece na realidade. E nesse caso, apesar de no contrato estar falando que você trabalharia ao sábado, se ele te deu uma condição mais benéfica, essa condição mais benéfica vai agregar ao seu contrato de trabalho. Deu para entender então a condição mais benéfica? E agora eu queria então que você guardasse uma exceção que cai em prova. Lembra quando a gente viu lá em Fontes convenções coletivas e acordos coletivos? Convenção, CC, sindicato profissional dos empregados e sindicato da categoria econômica dos empregadores e acordo, sindicato profissional, que é dos empregados, com uma empresa. A convenção e o acordo, ela teria um prazo de validade de 2 anos. A gente viu isso lá na aula de Fontes. Pois é, quando vencia essa convenção coletiva e o acordo, o empregado perdia todos os direitos que estavam previstos em convenção e acordo coletivo. Mas houve uma mudança na súmula 277 do TST. O que essa súmula passou então a trazer para a gente? Que por mais que a convenção coletiva e o acordo coletivo estejam vencidos, os direitos vão perdurando até que se faça uma nova convenção coletiva. Mas quando se faz uma nova convenção coletiva, pode retirar direitos? Pode. Por quê? Porque é negociado. Então, nesse caso, quando o direito está previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo, eu posso, numa nova convenção, alterar esses direitos conforme a necessidade ali das partes, eles têm que acertar isso. Então, se numa convenção coletiva estava trazendo a previsão de que me pagaria um salário de R$ 1.500, me dariam 3 uniformes e ainda eu teria uma cesta básica por mês, numa nova convenção coletiva, podem aumentar meu salário ou diminuir meu salário, diminuir ou aumentar meu número de uniformes e podem tirar minha cesta básica? Pode, porque a convenção ela vai ser de acordo com o que está acontecendo na economia, na realidade social. Eu gostaria que você lesse comigo, então, a súmula 277 do TST. Vamos lá na súmula 277? Gente, súmula e OJ cai mais em prova
do que artigo da CLT. Por isso é importante você ir grifando comigo essas súmulas que são feitas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Elas não são vinculantes, mas elas são extremamente importantes, porque ela diz para o juiz de primeiro grau, de primeira instância, como que o ministro do TST está pensando. E aí lá na súmula 277 fala assim: convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, eficácia, ultratividade. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Pega para mim a sua caneta verde, aquela de grifar, ou alguma que te mostre que está tirando um direito, que não seja amarela. Grifa para mim o seguinte: poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Então, eu posso reduzir algum direito do trabalhador, piorar a condição dele em algum caso? Sim. Quando o direito está previsto em convenção coletiva e, às vezes, em outra convenção, esse direito pode ser retirado ou modificado. Essa é uma exceção ao princípio da proteção da condição mais benéfica. Certo? Passamos então para o terceiro princípio. E aí a gente vai formando uma palavrinha aqui. O terceiro princípio é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Você aprendeu em Direito Civil e aí a gente tem a Dani Martari e o Fabrício Veiga lá no Direito Civil e eles ficaram lá falando na sua cabeça que documento é muito importante, que contrato é muito importante. Gente, em Direito do Trabalho é super atual, super dinâmico e olha a diferença. Não importa o que está no papel, o que importa é o que acontece na realidade. O que quer dizer isso? Se eu faço um contrato com você, te contrato para você trabalhar 8 horas por dia, ganhando R$3.000, mas aí eu assino na sua carteira que você está ganhando um salário mínimo, você está ganhando, por exemplo, vamos imaginar que o salário mínimo está R$900, e eu coloco lá na carteira R$900. Só que alguém, o Guto, tá lá e me vê pagando para você os R$3.000. Na sua carteira está assinado R$900. Tudo bem, passou. De repente o juiz vai chamar o Guto e falar: Guto, vem cá. Recebia 900 ou recebia R$3.000? E o Guto, que viu eu te pagando os 3.000, fala: Guto, quanto que estava pagando, Guto? 3.000, ele viu eu te pagando. E como o Guto me viu, e agora não tem mais como eu esconder, o que acontece? Vai prevalecer a realidade sobre a forma. Então não importa pra gente o que está previsto no documento, se na realidade não está acontecendo aquilo que foi previsto no documento. O mesmo caso, aquele que eu te contei, no caso da jornada. Se no seu contrato estava falando que você trabalharia aos sábados, mas você nunca trabalhou aos sábados, depois você não vai ter mais que trabalhar aos sábados, porque a primazia da realidade vai prevalecer a realidade sobre a forma. Isso acontece muito com aquelas pessoas que não poderiam, mas aceitam assinar a carteira com um valor mais baixo. Aí ganha 3.000, mas assina só 900. Qual o prejuízo disso, gente? Porque depois, se essa pessoa sofreu um acidente, ela vai ter que provar a realidade. Vai ter que mostrar que ganhava era 3.000. Porque se ela não provar, ela vai receber, no caso do INSS, por exemplo, em cima dos 900 e não em cima dos 3.000. Então, pra gente, o que vai prevalecer diante do juiz é a realidade. Não importa a forma. Eu posso até te obrigar a aceitar que ali era R$900, mas se na verdade eu te pago 3.000, se você provar isso, depois o juiz vai mandar eu pagar toda a diferença para você, em férias, 13º, etc. Outro que às vezes acontece, que eu vou falar que nunca aconteceu, mas que eu sei que você sabe de um colega que fez isso, é avisar um tal de assinar um aviso retroativo.
Aviso prévio, se o empregador me deu um aviso prévio hoje, é hoje. Eu não posso assinar com data retroativa. Mas você viu que eu assinei o aviso prévio com data de 30 dias para trás. Você viu. Na hora que o juiz te perguntar e você contar para o juiz que eu assinei um aviso prévio hoje com a data de 30 dias para trás, você fala, ele assinou realmente, ela assinou com a data retroativa. O que o juiz vai falar? Não cumpriu a finalidade. O aviso prévio vai ser daqui para frente. Por quê? O que vai prevalecer é a realidade. Se meu empregador me deu o aviso hoje, tem que ser de hoje para frente e não para trás. Então, prevalece a realidade sobre a forma. O contrato quase não vale nada pra gente. É isso que quer dizer? Quer dizer que a realidade vale mais que o contrato, vale mais que a carteira assinada. Porque se algumas testemunhas contarem, vai mudar. E aí a gente vai ver em processo do trabalho, que é onde o povo fica muito bravo com a gente. Porque às vezes uma testemunha vai lá e conta tudo diferente de todos os documentos que o empregador juntou. E o depoimento da testemunha acaba tendo uma força maior do que aqueles documentos que foram juntados no processo. Por quê? Porque a realidade vale mais pra gente. E lembre, gente, o empregado, ele assina o que o empregador quiser, ele tem medo de ser demitido. Por isso que esse documento não pode ter grande força. Porque se eu chegar agora para o empregado meu e falar, assina aqui, ele vai assinar. Mesmo se eu falar, reduz o salário, eu concordo em reduzir o salário, ele vai assinar, porque ele tem medo de perder esse emprego. Então, esse é o nosso terceiro princípio, o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Não esquece esse princípio, porque ele cai muito em prova. E temos um quarto princípio, que é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio você já viu ele no bloco anterior, mas a gente não trabalhou ele com esse nome. Eu posso alterar o contrato de trabalho para prejudicar o empregado? Não. Eu não posso alterar para prejudicar. Ou seja, é inalterável o contrato para prejudicar quem? O empregado. É isso que quer dizer o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. E aí você não vai deixar de ler para mim o artigo 468 da CLT, que é aquele que a gente viu que só pode ter alteração quando tiver mútuo consentimento, as duas partes concordando, e não resultar em prejuízo para o empregado, porque não pode alterar para prejudicar. Então é isso que fala lá no 468, ele é uma demonstração, 468, do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. E temos ainda um quinto princípio, que é o princípio da continuidade das relações empregatícias. Lá na frente, a gente vai trabalhar contrato por prazo determinado e contrato por prazo indeterminado. Imagina que eu chego aqui hoje e te chamo para vir trabalhar comigo. Quando você vem trabalhar comigo, se eu não te falei quando termina esse contrato, é porque ele será, em regra, por um prazo indeterminado. Ou seja, se algum dia eu não for querer mais o seu serviço, eu tenho que te avisar com antecedência. Eu tenho que te dar um aviso prévio. Então, o princípio da continuidade da relação de emprego quer dizer que a gente pressupõe que no momento que o empregado começa a trabalhar, ele vai ficar ali para o resto da vida. Gente, isso seria muito melhor. Tanto para o empregado quanto para o empregador, essa continuidade da relação seria muito boa. Por quê?
Porque para o empregado, imagina, se ele trabalha numa empresa 10, 15 anos, ele acostuma com o serviço, acostuma com os colegas, ele já vai trabalhar muito mais tranquilo do que aquele empregado que a cada dia é um novo desafio. A cada dia são novos colegas, um trabalho novo que ele tem que aprender, então isso gera uma pressão muito maior para ele. Então, teremos o contrato por prazo indeterminado e contrato por prazo determinado. A regra é que o contrato seja por prazo indeterminado, por causa do princípio da continuidade das relações empregatícias. Só vai poder ser determinado em situações específicas, que trabalharemos mais à frente. Lá no artigo 443, parágrafo 2º, você pode, se tiver muita curiosidade, ver, mas eu não vou ler ele agora porque a gente vai ler esse em outro tópico, no bloco de contratos. Então lembrem, se eu chamei alguém para trabalhar e não falei quando vai terminar, isso vai virar por prazo indeterminado e só vai poder dispensar essa pessoa quando eu der para ela um aviso prévio. Porque pressupõe que ele vai trabalhar comigo o resto da vida. Isso que é a continuidade. Se o empregador demite o empregado, ele tem que provar que ele está demitindo esse empregado. Tem uma súmula que é importante você ler, que é a súmula 212 do TST. Na súmula 212 do TST, ela exemplifica para a gente o princípio da continuidade das relações empregatícias. Se o empregador não demonstrar que ele demitiu esse empregado, o empregado fala que não estava nem sabendo que tinha sido demitido, é o empregador que tem que provar que demitiu. Por isso que é importante que na hora que o empregador vai demitir o empregado, ele tem que fazer um comprovante como ele está demitindo, como ele está avisando o empregado do aviso prévio. Porque se não fizer, como que ele vai provar que demitiu esse empregado? E aí aplicaria esse princípio. A gente tem ainda mais um princípio, que é o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas também chamado de princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Bom, esse princípio da indisponibilidade ou da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, ele parece muito com o princípio da imperatividade, que era o nosso primeiro princípio. O que ele quer dizer? O princípio da indisponibilidade fala que os direitos trabalhistas são indisponíveis. Eu não posso tirar esse direito do empregado. Combinei com o empregado, depois, se eu tiro esse direito, inclusive durante o contrato, esse empregado pode ir lá na justiça e me cobrar esse direito que eu estou retirando dele durante o contrato. Lembrem que eu só posso alterar se for em convenção ou acordo coletivo. Fora isso, eu não posso tirar os direitos. E aí nessa indisponibilidade, que eu não posso deixar de pagar o empregado o 13º, porque o empregado, mesmo o empregado querendo, falando, não quero receber 13º, não gosto de dinheiro, pode? Não pode. Porque eles são obrigatórios, então são indisponíveis, o empregador tem que pagar. Mas eu combinei com você que você vai trabalhar comigo e você me fala que não gosta de férias, que não quer férias, para que ficar à toa? Que você não quer. A gente pode conversar sobre isso, combinar alguma coisa, ajustar? Não, a gente não pode. Por que a gente não pode? Porque é um direito indisponível, ele é imperativo, ele é obrigatório e a gente não pode negociar. Você não tem direito, você não tem autonomia da vontade para dispor desse direito. Você pode até agora concordar, porque você quer aceitar o emprego, mas depois, quando você entrar na justiça, você vai me cobrar essas férias e você vai receber essas férias. Por quê? Porque você não pode negociar os direitos trabalhistas. Eles são indisponíveis, eles são imperativos, são obrigatórios. E há ainda, dentro desse princípio, a irredutibilidade salarial. Posso reduzir salário? Eu coloquei há poucos dias lá no meu Facebook, inclusive essa notícia. Posso reduzir salário? Não. Pode. Mas eu só posso reduzir quando alguém está representando esse empregado. Quando o sindicato está representando em acordo
ou convenção coletiva. Então, o princípio da indisponibilidade ou princípio da irredutibilidade, ele vai falar da irredutibilidade salarial. Em regra, eu não posso diminuir salário, eu não posso piorar as condições, mas há uma exceção. Quando a convenção coletiva do trabalho ou acordo coletivo do trabalho, aquelas em que há participação dos sindicatos, ela traz essa previsão. Gostaria que você lesse comigo o artigo 7º, o inciso 6º da Constituição. Lá no artigo 7º, no inciso 6º da Constituição, fala o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 6, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em acordo ou convenção coletiva. Pega a sua caneta e grifa para mim, com a caneta amarela, irredutibilidade do salário, e com a caneta verde, salvo o disposto em acordo ou convenção coletiva. Por quê? Para te mostrar que nesse caso há uma exceção ao princípio da irredutibilidade salarial da indisponibilidade. Pode reduzir quando há convenção ou acordo coletivo. E também, nesse princípio, a gente fala da intangibilidade salarial. Salário é intocável, não pode tocar no salário do empregado. Eu não posso ir lá e fazer descontos no salário do empregado. Estudaremos isso quando a gente for ver salário, mas lá no artigo 462, ele traz algumas exceções que trabalharemos mais tarde, essas exceções. Só posso descontar no salário do empregado quando há permissão em lei para poder descontar, ou quando há permissão em convenção coletiva ou acordo coletivo de que eu posso descontar. Porque senão o empregador, tudo que o empregado faz, ele vai sair descontando desse empregado lá. Vou vender uma roupa para o meu empregado e vou sair descontando o salário dele. Mas eu não sei quais são as prioridades dele. Às vezes pagar a roupa é a última prioridade. Eu tenho que entregar esse dinheiro para ele. Então não pode tocar nesse salário do empregado. Ele é impenhorável, ele é intangível, ele é irredutível. Salário é intocável. Ele fica um bem maior, impenhorável, intangível, irredutível, intocável, só no caso de previsão legal. A previsão pode ser na Constituição, pode ser em lei, ou então quando vier em convenção coletiva ou acordo coletivo. E aí eu gostaria então que você guardasse comigo impróprio e si. E aqui contemplaremos todos os princípios do direito do trabalho: imperatividade, proteção, primazia da realidade sobre a forma. E o que é o I? Inalterabilidade contratual lesiva. O C, continuidade das relações empregatícias. E o I, princípio da indisponibilidade ou irredutibilidade salarial. Pessoal, vimos então 6 princípios. Princípio da imperatividade, princípio da proteção, princípio da primazia da realidade sobre a forma, princípio da inalterabilidade contratual lesiva, princípio da continuidade das relações empregatícias e princípio da indisponibilidade ou irredutibilidade salarial. Não esqueçam que há exceções em alguns desses princípios. A gente viu uma exceção aqui da súmula 277 do TST, que eu posso reduzir uma condição mais benéfica desde que seja alterado em convenção ou acordo coletivo. A gente viu também uma exceção no princípio da indisponibilidade e irredutibilidade salarial. Posso reduzir o salário quando há previsão em convenção ou acordo coletivo. Isso está lá no artigo 7º, inciso 6º da Constituição. Bom, enfim, acabamos a matéria de princípios e no próximo bloco mudaremos completamente o assunto, um novo assunto. Falaremos um pouquinho de flexibilização, falaremos ainda de empregados, empregadores, quem são essas figuras, o que eles têm de especial. Eu espero que você esteja acompanhando essas aulas e peço que você não esqueça de acompanhar,
passo a passo comigo na CLT. E por isso eu queria só de um minuto seu. Eu queria uma atenção total sua agora, para você sempre acompanhar as minhas aulas e aproveitar ao máximo todo esse conteúdo que a gente tem discutido aqui. Eu preciso que você sempre tenha a sua CLT em mãos. Não importa qual é a editora que você gosta, qual você acha mais completa, o importante é que você tenha a CLT em mãos, para marcar comigo os artigos. E daqui para frente a gente ainda tem mais artigos ainda, porque a CLT, ela simplesmente foi uma consolidação das leis trabalhistas. Pegamos todos, juntamos e o governo entregou para a população. Então não é um código como nas outras disciplinas. Tá esparso. E como tá esparso, eu preciso que você pegue e vá grifando comigo para você lembrar depois desses artigos. E ainda, súmulas e OJs. E hoje nós trabalhamos algumas súmulas na parte de princípios. Súmulas, eu sei que às vezes você não estava tão acostumado em súmula. As súmulas, elas são feitas pelo Tribunal Superior do Trabalho. E no TST, reúnem os ministros do TST, os 27 ministros, lembra lá, TST 30.103, eles reúnem e fazem as súmulas, que ficam normalmente lá no finalzinho do vade-mecum, no final da CLT. Eles fazem súmulas que são pequenos direcionamentos para mostrar para a gente qual é o pensamento do TST. Essas súmulas, elas são modificadas a cada 2 vezes por ano, normalmente. Então é importante você sempre acompanhar no site do TST e também eu vou colocar para você essas modificações, tanto no Instagram quanto no Facebook. Eu vou te lembrando lá, olha, o TST mudou a súmula, vai lá, risca a sua súmula no TST. Não dá para acompanhar sempre comprando uma nova CLT. Pega a CLT que você vai utilizar no seu dia a dia e vá conhecendo essa CLT. Não esqueça de ler o índice remissivo, ver onde estão as súmulas e onde estão as OJs, porque no próximo bloco eu preciso de você com súmulas e OJs. Então já procura aí onde está. Normalmente tem súmula, depois OJ e aí depois o restante. Mas OJ, repare lá e separe com aquelas fitinhas coloridas para mim, porque tem OJ, que é a orientação jurisprudencial da SDI 1, SDI 2, ainda tem SDI 1 transitória, SDI 2 transitória, SDC e do pleno. As OJs também são pequenos trechos que direcionam a saber o pensamento dos ministros, mas elas são feitas de uma maneira mais flexível do que as súmulas. Os ministros discutem, mas eles discutem em sessões, em partes do TST. Então a gente tem a subseção de dissídios individuais 1, que é a SDI 1 ou SBDI 1. Por isso que vai ter OJ da SDI 1, quando eu te falar. OJ da SDI 2. Então são partes, alguns ministros do TST. E quando eu falo OJ do pleno, é quando estão todos os ministros. Aí é o pleno. Então todos, tá pleno, tá cheio lá, com todos os ministros participando. As OJs, elas têm também uma força muito grande pra gente nas próximas matérias, mas as súmulas já são mais pacíficas, já são mais discutidas no TST, por isso que a gente fala que a súmula é mais forte do que a OJ. Mas é importante que você já saiba, coloque aí pra mim marcando, dobra lá a página, ou coloca uma fitinha, ou coloca um clipes mesmo, onde estão as súmulas na sua CLT, as OJs da SDI 1, da SDI 2 e da SDC. Certo? E a gente vai continuar com muita força, porque eu quero o seu sucesso, eu quero a sua aprovação. E é isso que vai me dar a maior felicidade do mundo. O seu sucesso é a minha alegria. Estou te esperando no próximo bloco. Descansa um pouquinho, porque a gente vai começar uma nova matéria. Até mais!